Algumas pesquisas apontam que cerca de 26% das fêmeas não castradas têm grande possibilidade de desenvolver câncer de mama. E esse índice cai para 0,5% quando essas mesmas fêmeas são castradas antes do primeiro cio. Doutora Rosa é veterinária e aqui na clínica dela diariamente se depara com essas situações, né, doutora? Sim, em grande número. Até ultimamente um nível muito alto, com muito comprometimento de várias mamas, não tumores pequenos, tumores grandes, e muita casuística. Muita casuística. Essa preocupação com as fêmeas, com gatas, com cadelas, se justifica plenamente. A senhora falava agora há pouco na questão de revolução hormonal. A gente pensa que é só em ser humano que isso acontece, mas nos animais também, e é uma situação até mais grave, né? Porque eles têm um ciclo fértil só durante o cio. Então, vamos dizer assim, a cachorra é 21 dias. São 21 dias de revolução, realmente, né? O animal troca, às vezes, de temperamento, ou mais agressivo, ou mais rebelde, ou mais fujona, coisa que normalmente ela não é. Ela se sente ansiosa, ela se sente incomodada, e muitas vezes ela procura, inclusive, fugir ela mesma para conseguir uma cobertura, né? Então, é um período de incômodo tanto para o dono quanto para o petzinho, né? Para o filhote. E aí que entra a questão, a dúvida de muitos donos, vacinar ou castrar? 100% castrar. 100% castrar. É mais seguro? Muito mais seguro. E quanto mais cedo, menos chance de ter tumoração. Tu faz uma vez. Uma cirurgia, o animal tem 10 dias para se recuperar e isso, pelo resto da vida, o animal está protegido. Está protegido, tu não precisa estar cuidando se o animal entrar no cio, tu não precisa estar fazendo injeção, que é um problema sério. Então, 100% a castração. A injeção que é mais hormônio. Mais hormônio. Uma descarga, vamos dizer assim, tu tem que bloquear um cio de 21 dias na cadela, ou a gata ela não tem um período certo. Muitas pessoas também, a gente fala da descarga hormonal na cadela, que é 21 dias, que é correto. É certinho. A gata não, ela não tem um período certo de descarga hormonal, mas é uma descarga muito grande. O animal também troca, ela tenta sair de dentro de casa, ela dá gritos diferentes, ela fica incomodada, ela não sabe o que está sentindo, eles não se alimentam. É um período muito, muito difícil para o animal também. E muito difícil do dono manter preso dentro de casa. Muito difícil. A gata, então, se ela achar uma janela, tá, vai embora. E então, assim, a injeção que tu tem que aplicar com hormônio tem que ser muito alta a taxa hormonal ali naquela injeção para bloquear o cio. E isso aí é que dá esses cânceres de mama, que dá, muitas vezes, tão violento, principalmente na gata, em cadelas também, que vão sendo reaplicadas. Então, muitas vezes é bem complicado o quadro, mais ou menos como dessa cachorrinha que a gente vai olhar. Compromete todas as glândulas mamárias. Muito grande. Gente. Então, todas as mamas estão afetadas, todas estão comprometidas, ó. Inclusive já tem rompimento de tumor. Isso aqui é um caso muito grave. A indicação aqui seria de fazer um ultrassom. E ver se já não tem metástase, se já não tem linfonodos reagentes, que possam te indicar que ela já está toda comprometida. Nesse caso, a gente não indica nem passar o animal, vamos dizer, passar por uma cirurgia grande como essa aqui, de tirar toda essa cadeia mamária. Se o resto está comprometido, o bichinho sofre por antecipação, vamos dizer, passa por toda aquela dor, mas já está toda comprometida lá dentro, que eu acredito que sim. Até pela palpação, assim, eu consegui ver alguns, mas como é um animal de rua e a ONG se responsabiliza em fazer um ultrassom e a gente realmente agir da maneira mais correta, então se muitas vezes não se mexe. Gente, só para esclarecer, essa cadelinha ela foi encontrada lá na praça do bairro Soares, foi trazida até a veterinária, um animal de rua, e chegou aqui em situação de calamidade, em situação precária, né, doutora Rosa? E recebeu o tratamento, está recebendo o tratamento, e a avaliação é essa, né, que a situação dela é bastante grave, e até porque ela é uma cadelinha bastante idosa, né? Uma idade muito avançada.
A gente, pela dentadura, não dá para ver muita coisa, até porque também não tem muito dente. Mas ela é uma cachorra bem, bem idosa. E ela estava com muito parasita, né? O quadro anêmico dela provavelmente não tem nada a ver com a doença, tem a ver com a quantidade de parasita que ela apresentava. Acredito que alguém largou e o bichinho foi caminhando, foi andando e encontrou um lugar ali, vamos dizer, ficou. Ainda bem que sempre tem alguém que acha e que socorre, porque senão ia ser atropelada, né? Tem mais isso, até porque ela tem uma visão também já afetada. Mas o quadro dela é bem típico, provavelmente, de alguém que levou muito hormônio, que fez muitas injeções durante a vida. E aí chega esse ponto aqui, ó, vamos dizer que no início a pessoa tivesse notado, tivesse parado, tivesse feito uma cirurgia, tinha muita chance do quadro ceder, né? Sim. Não evoluir. Porque a castração nos animais, ela diminui a emissão, vamos dizer, para de produzir hormônios, para de estimular a glândula mamária, o útero e o ovário não funcionam mais. Então, no momento que tu faz toda essa retirada, é muito fácil do tumor não ter aquela irrigação toda e manter, então não tem aquele estímulo do hormônio durante o cio. Porque o cio, ele estimula muito, no momento que o animalzinho está no cio, o sangue, a pressão arterial mais alta, o hormônio circulante. Então, ele também, muitas vezes, esses animais de pequeno porte também têm o que a gente chama de gestação psicológica. Eles passam por todo um processo como se eles passassem por uma gestação, eles têm todos os sintomas de um parto, eles produzem leite, mas não tem filhote. E isso também é uma das causas do câncer de mama em fêmea. Porque tudo isso acontece e o animal não produz, não tem filhote para mamar, mas continua produzindo leite. O que ele acaba fazendo? Ele acaba, às vezes, tomando o leite, ele mesmo lambendo e aí tirando as gotinhas, né? Isso estimula. Às vezes eles adotam um bichinho. Recém mesmo até eu atendi uma cadelinha também que adotou uma cabeça de uma boneca. E aí, onde ela vai, ela leva a cabeça da boneca como se fosse um filhote. E aí ela faz o ninhozinho. Na cabeça deles é bem psicológico mesmo, né? É como se eles tivessem um bebê. E aí ela tá com a mama cheia de leite. Esse processo leva a glândula mamária a ter um processo infeccioso, inflamatório, e acaba, muitas vezes, também, seguidamente, isso acontece, desencadeando mais um processo tumoral. Nos animais, a exemplo das mulheres, a exemplo do ser humano em geral, a detecção precoce, o tratamento precoce é o caminho para a cura. É o caminho. Quando está instalado, né? Mas tem maneiras de se evitar, né? Claro, no animal a gente pode cessar a formação de hormônio, né? Vamos dizer, os cios, vamos dizer, com a castração tu elimina muito a chance, muito mesmo a chance de que o animal venha a ter um problema tumoral com a idade. Evita, vamos dizer, os cios, que são essas descargas hormonal, como eu comentei, muito altas e que podem também desencadear um processo tumoral com o tempo. Porque o animal ele pode ficar com 15, 16, 17, 18 anos, vamos dizer, ele continua entrando no cio. Mesmo que a glândula mamária não tenha capacidade e o bichinho não tenha capacidade de gestação, ele tem capacidade de entrar no cio. Mesmo que vamos dizer, o útero, o ovário, a glândula mamária não esteja preparada para aquilo ali, a genética deles, a herança é essa, é até o final da vida entrando no cio. E isso que é prejudicial? Isso que é prejudicial, porque não tem como usar. A gente considera a faixa etária boa até para um animal, para tirar cria, até 6 anos. Então, vamos dizer que tenha 15, 16, ele está com todo esse período do animal sem poder reproduzir, mas de 6 em 6 meses entrando no cio. E essa descarga hormonal é 21 dias. 21 dias de bastante cio. E para bloquear isso, aí vem a tal da injeção, o hormônio, que também tem que ser uma descarga muito alta para bloquear aquele cio, né? A injeção, a vacina, na verdade, ela é uma alternativa momentânea, mas para o animal é uma coisa prejudicial. Ela não é tanto momentânea, ela te bloqueia o cio por 6 meses. Sim, mas é uma coisa eventual, porque a castração, na verdade, é uma providência definitiva. É uma providência definitiva e sadia. E sadia. A castração é de eleição, né? A partir dos 6 meses, antigamente até se dizia o animal tem que entrar no cio antes para fazer a castração. Não. Hoje em dia, 6 meses, o animal estando com 6 meses, pode castrar. Tranquilamente, sadio. Em 10 dias o animal está recuperado.
e nunca mais tu tem aquele problema, tu não tem nem que pensar. A gente não pode descartar 100%, nunca vai ter um câncer, porque o câncer é uma doença que até nas pessoas, muitas vezes tu te cuida, tu tem uma vida regrada e acontece. Mas as chances reduzem, assim, mais de 80%. Isso vale para cadela e vale para gata? Vale para cadela e para gata. A gata mais ainda, porque a gata tu tem que aplicar o hormônio a cada 3 meses. Então é mais fácil ela adquirir problemas de glândula mamária, de infecção uterina, porque é mais seguido a aplicação do hormônio e continua sendo na concentração muito alta para bloquear aquele cio, que também é um hormônio com descarga bem alta. Doutora Rosa, na verdade, então, as pessoas que nos assistem agora, muitas pessoas têm os seus bichinhos de estimação, muita gente pensa em adotar, né? Mas, acima de tudo, eu acho que tudo isso que nós estamos fazendo também é para alertar as pessoas para a responsabilidade que é ter um animalzinho desses e saber qual a melhor opção, qual a melhor alternativa para a saúde desse animal, né? Sim, mas com certeza a melhor alternativa é a castração. A castração em todos os sentidos, né? Até para diminuir bichos de rua. Vão dizer que tu não tem o teu pátio bem fechado, não tem o risco da cadela entrar no cio e tu, num descuido de um portão que abriu, coisa assim, tu ter uma cria indesejada. Às vezes aqui até uma gestação complicada para um animal de menor porte, um cachorro maior pegou. Então tem várias coisas. A castração é a eleição para um animal sadio. A detecção do tumor, ela é palpável? É palpável. É bem palpável. Os animais, eles têm uma cadeia mamária diferente, eles não têm o volume mamário como a mulher tem. Então, passando o dedo em todas elas, assim, tu sente eles bem precocemente. É bem palpável. Gosta de um carinho. Então, tu vai passando a tua mão, que tu sente os caroços. Vamos dizer, se tiver alguma alteração, tu já sente só no palpar, né? Que ela é mais endurecida, ou mais... A mama está diferente de tamanho. Às vezes, depende do tipo de tumor, tem até um aguamento, né? Isso pode acontecer. E, principalmente, quem tem o hábito de aplicar injeções de hormônio, né? E esse tipo de tumor de mama, muitas vezes a gente consegue resolver. Quanto mais cedo a pessoa encontra, mais fácil é de resolver. E a indicação, normalmente, nesses casos, é fazer a retirada total ou parcial das mamas, né? Depende de como já está. E a castração. Que a castração resolve bastante a questão do problema do tumor, né? Quanto mais cedo, é mais ou menos que nem humano. Quanto mais cedo tu acha, mais cedo tu resolve, mais chance tu tem.